E no vídeo de hoje vocês vão ver como que a gente vai construir essa tabela aqui. Opa, Leandro Cesarino, tudo bem? Olha só, hoje a gente vai pegar uma base de dados simples, parecida com aquelas que a gente já tinha visto em vídeos anteriores, e eu vou construir esse gráfico que eu mostrei para vocês logo no início do vídeo. E nesse gráfico a gente vai conseguir inserir alguns botões. Quais são eles? Caixa de combinação e o botão caixa de seleção. Ao mesmo tempo, a gente vai procurar qual que é o número de vendas de cada um dos vendedores que tem nesse gráfico e ainda por cima tirar a média de alguns meses, e não todos, se você quiser. Enfim, eu vou ensinar tudo isso para vocês. Então, vamos lá. Olha, esse é o modelo do gráfico que eu mostrei para vocês no início do vídeo e como que ele tem que ficar, tá ok? Como que ele funciona? Eu venho aqui nessa caixinha aqui em cima e escolho o nome do vendedor. Ele vai trazer aqui para mim qual foi o número das vendas deles daqui de janeiro até junho e ainda por cima traz uma média. Mas não é a média de todos esses meses, e sim de tudo que está selecionado aqui. Ou seja, se está selecionado todos os meses, então a média vai ser de todos os meses. Mas se eu retiro uma seleção aqui ou tiro outra aqui, veja que o meu número ele vai mudando, ele vai modificando aqui. Veja só, até chegar num ponto em que, se não tiver nada, não vai ter nenhum valor, ok? Então, é assim que vai funcionar essa tabela que a gente vai criar, tá? Então, a partir de onde que a gente vai criar essa tabela? A gente vai criar ela a partir dessa tabelinha aqui, ó. Esse gráfico vai ser criado através dessa tabelinha aqui. E como que eu vou montar ela? A gente vai começar a montar ela parecido com a forma que a gente montou os outros gráficos, tá? A gente vai começar selecionando aqui o subtítulo e também a primeira linha aqui do nosso gráfico para já pegar todas as formatações, já deixar tudo do jeito que a gente precisa. Vamos copiar essas duas linhas e vamos colocar aqui em uma célula separada, tá? Vai pegar um pouquinho das informações aqui, mas não tem problema. Depois a gente vai ajustando aqui direitinho, tá? Bom, então vamos lá. Eu já tenho aqui uma linha, certo? Essa linha já está com essas informações. Vou puxar um pouquinho aqui para o lado, só para eu poder inserir mais duas informaçõezinhas. Primeira, média. Por que média? Lembra lá no gráfico que eu tenho uma barra que fala somente sobre a média das vendas dessas pessoas? Pois é, então é essa informação aqui. E também eu vou colocar mais uma informação que se chama índice. Por que índice? Porque essa informação vai trazer para mim qual que vai ser o número que vai fazer toda a mudança do meu gráfico, fazer toda a dinamicidade do meu gráfico, tá? Então a gente vai começar, eu já vou colocar essa borda aqui, tá? Então a gente vai começar por essas informações. Vamos apagar aquela linha que a gente copiou, né? Eu só vou apagar os textos, tá? Eu peguei ela somente para pegar as formatações. E aqui no índice vocês vão colocar um número 3, tá? Pode ser qualquer número de 1 a 8. Por que de 1 a 8, Leandro? Porque olha só, eu tenho aqui no total 8 nomes, tá ok? E o número que aparecer naquela caixinha, ele é que vai ser o responsável por fazer toda a minha planilha ficar dinâmica. Ou seja, o número que aparecer lá vai ser o número da linha que eu vou buscar aqui na minha tabela original, tá ok? Então vamos lá. Bom, como vocês já sabem, a gente precisa de uma tabela auxiliar e nessa tabela auxiliar, geralmente a gente trabalha com a fórmula índice. Já mostrei em vídeos anteriores, se você não acompanhou, dá uma olhada nos vídeos lá de comparativos de vendas e também tem mais um outro, eu não me recordo agora, mas o comparativo de vendas com certeza tem essa tabela auxiliar. Então dá uma olhada nele depois. O que acontece? Eu tenho aqui que procurar o vendedor de um determinado mês de acordo com esse número aqui, ó, número 3, tá? Só que eu tenho que procurar esse vendedor dentro dessa lista aqui. Então, para isso, eu vou utilizar a fórmula índice. Como que funciona a fórmula índice? Eu vou digitar sinal de igual, a palavra índice, com acento, tá? Para dizer que eu tô querendo utilizar essa fórmula. E aí eu vou selecionar agora a minha matriz. Minha matriz vai ser essa parte branca aqui. Ok? Essa parte branca aqui toda que vai ser minha matriz. Por que ela toda? Porque quando eu trouxer a informação aqui, eu quero que ele procure aqui na minha planilha inteira, tá? Não importa se a informação está só aqui na minha coluna A, eu quero que ele puxe a planilha inteira, tá? Ele investigue a planilha inteira. Assim a análise fica mais completa. Então, a matriz eu vou selecionar todos os meus valores aqui, desde a célula A2 até a célula G9, tá ok?
Todas as informações estão aqui. E detalhe, eu vou puxar essa fórmula para a lateral, vou puxar ela para a minha direita. E quando eu faço isso, todas as seleções que eu criei na minha célula original, ela também vai se movimentar. Então, eu não quero que ela se movimente, eu quero que a minha seleção sempre fique aqui, mesmo que eu puxe a minha fórmula até junho. Então, o que eu vou fazer? Vou travar essas células. Então, eu vou pressionar F4. Aqui eu não estou pressionando F4, eu estou só digitando o cifrão mesmo, porque o meu F4 ele não funciona por causa do gravador da tela, tá? Mas não tem problema não, você pressiona F4 aí que você vai conseguir travar. Ótimo, beleza. Acabei de travar essa matriz, vou dar um ponto e vírgula porque eu já terminei a minha matriz. Agora eu vou para o meu número de linha. E onde que está esse número de linha? Esse número de linha, ele está aqui, ó, no meu índice. Lembra que eu falei com vocês que de acordo com esse número aqui, eu ia pesquisar qual que era o conteúdo que estava na linha que vai estar escrito aqui? Pois é, aqui eu estou falando para o Excel o seguinte, o Excel, nessa matriz que eu acabei de selecionar, procura o que está na linha 3 para mim, por favor. Tá ok? E aí eu travo isso daqui porque eu vou precisar puxar essa fórmula, igual eu expliquei para vocês. Beleza. Só que tem um pequeno problema. Lá tá escrito linha 3, tá? Lá tá escrito número 3. E essa fórmula índice, ela entende que se eu selecionei minha tabela inteira, então ele vai trazer a linha 3 inteira, tá? A linha 3, assim, linha 3 a gente conta a partir do primeiro nome que a gente selecionou. Então, 1, 2, 3, seria o Matheus aqui. Entraria a linha do Matheus inteira. Mas eu não quero a linha inteira, eu só quero que ele traga para mim o nome do Matheus, que é o vendedor, tá? E quando eu puxar a fórmula para as outras células, aí sim, vai puxar todas as outras informações. Mas aqui vai ser só o nome do Matheus. E como que eu faço para especificar isso pro Excel? Eu tenho que informar para ele que eu quero pesquisar uma coluna também. Além da linha, eu quero especificar uma coluna, tá? Então eu vou dar um ponto e vírgula aqui, tá vendo? Num coluna. Pois é nesse momento que a gente vai jogar para o Excel e falar, ó Excel, eu quero que você busque para mim o que está ali na linha 3, mas você vai ter que olhar também a coluna, tá? Tá, beleza. Então, o que eu preciso digitar aqui? Eu não tenho nenhum número de coluna. Pois é, a gente tem aqui uma fórmula que se chama Corresp. Essa fórmula, o Corresp ele vem de correspondente. Era como se eu estivesse falando para o Excel para procurar uma palavra correspondente ali ao número, a minha coluna tal, que eu vou especificar para ele, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou digitar Corresp e vou abrir parênteses. Aí ele me pergunta qual que é o valor procurado. Eu vou informar para ele o seguinte, que quando ele encontrar a coluna que tiver escrito vendedor aqui, ele vai trazer para mim o que está lá na linha 3, tá? Então, é assim que funciona o Corresp dentro dessa fórmula. Ele vai falar, olha, a coluna tem que estar escrito esse nome aqui. E aí, quando tiver escrito esse nome aí, você traz a informação da linha 3, tá? Então tá, beleza. O que eu preciso travar aqui? Eu não preciso travar a célula inteira. Por quê? Porque eu vou ter que puxar ela para o lado. Essa eu quero que se movimente, porque depois eu quero que ela pesquise para mim por janeiro, depois pesquise por fevereiro, depois por março, abril, maio, junho, tá ok? Então eu só vou travar o número, ou seja, a linha, porque eu não vou precisar movimentar para baixo. Então aqui eu vou colocar uma trava na linha. Como que você coloca isso então? Você vai fazer da seguinte maneira, você vai pressionar F4 e F4 de novo, porque assim ele vai mudar ali onde que está sendo travado. Então você vai pressionar F4 até chegar, o cifrão ficar no lugar que eu estou mostrando aqui, tá? Ele tem que ficar antes do número. Beleza. Com a minha coluna livre, que é a coluna I, eu vou dar um ponto e vírgula, e aí ele me pergunta qual que é a matriz. Bom, o vendedor, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, eles estão aqui, ó, nessa faixa roxa aqui, roxa não, né, azul. Nessa linha azul aqui em cima, certo? Então a minha matriz vai ser aqui, ó, nessa linha azul. Só ela, não preciso selecionar mais nada, só ela, tá? Porque assim eu vou falar para o Excel, Excel, procura vendedor para mim nessa linha aqui em cima, onde eu tenho todos esses nomes. Aí quando você encontrar o vendedor, traz para mim o que está na terceira linha abaixo dele, aí vai contar 1, 2, 3 e vai trazer o nome do Matheus, tá ok? Então beleza, eu preciso travar esse intervalo, porque eu vou puxar essa fórmula para minha lateral, ok? Travo aqui e ótimo, beleza. E agora eu vou dar um ponto e vírgula e ele me pergunta qual que é o tipo da correspondência. E o tipo da correspondência nesse caso aqui vai ser 0, porque eu quero uma correspondência exatamente igual a essa que a gente viu aqui, tá? Vou digitar 0 aqui, ou seja,
eu estou procurando exatamente a palavra vendedor, tá? Ótimo, beleza, tranquilo. Então, agora, para finalizar essa fórmula índice, eu só fecho parênteses, porque eu já fechei o do CORRESP. Então, beleza, fórmula digitada, aperto Enter. E aí ele traz aqui para mim Matheus, porque é o terceiro da lista desde Juliana. Olha só, 1, 2, 3, Matheus, terceiro da lista. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui ó, nesse pontinho aqui no canto inferior direito da minha célula, onde eu digitei aqui, onde eu encontrei o Matheus, e vou puxar até junho, para ele trazer todas essas informações para mim. E aí ele traz todas as informações da linha do Matheus, tá? Para poder fazer esse efeito ficar certinho, fazer essas células ficarem com as formatações certinhas, você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui ó, dentro de janeiro até junho, vai selecionar tudo e vai clicar nas moedinhas, tá? Então, ótimo, beleza, já estou com todas as informações aqui. Se eu mudar aqui para 2, veja só o que acontece, vai mudar a informação aqui para 2. Se eu colocar aqui 1, vai mudar para 1. Se eu colocar aqui 8, vai mudar para 8. E assim por diante, tá? Mas eu não quero ter que ficar digitando isso daqui. Eu quero simplesmente colocar aqui, mudar o meu númerozinho e a partir daí ele fazer todas as modificações. Mas antes, primeiro vamos fazer o gráfico aqui, ó, para isso daqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar de janeiro até o meu último valor aqui em junho, tá? Vou vir no menu inserir e aí dentro do menu inserir vai ter uma opção que é o gráfico de colunas. Você vai clicar aqui dentro e escolhe colunas agrupadas e o seu gráfico vai ser selecionado. Só que repara uma coisa, meu modelo aqui tem a média também. Então, o que eu preciso fazer aqui? Além desse grupo aqui, eu tenho que selecionar de janeiro até junho, mas eu também tenho que envolver média, mesmo que aqui esteja vazio por enquanto, mas daqui a pouco a gente faz a fórmula para ela funcionar. Então, o que vocês vão fazer para adicionar essa informação? Tá vendo que quando eu seleciono meu gráfico, fica selecionado aqui também tudo que eu utilizei para criá-lo? Pois é, você vai clicar no pontinho aqui ó, no canto inferior direito da sua seleção, vai clicar e vai arrastar até aqui dentro da média. E aqui dentro da média, eu ainda vou inserir a fórmula. Por isso, ele vai deixar esse espaço vago aqui para quando eu inserir a fórmula e tiver o resultado, vai aparecer a barra aqui também. Ótimo, beleza então. Então, dessa maneira, meu gráfico está praticamente pronto. O que eu preciso fazer é mudar aqui o título. Eu vou colocar aqui como título, vou colocar a informação vendas, certo? Vou colocar vendas. Ótimo, beleza, já coloquei. Vou tirar minha linha de grade. Ótimo. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar um botão aqui em cima. Por quê? A partir desse botão, igual que eu fiz aqui, certo? Eu vou poder manipular os meus dados aqui em cima. E o botão que eu vou inserir vai ser aqui, ó, dentro da caixinha de inserir controles. Já mostrei para vocês como que se insere essa caixa de inserir controle, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode olhar no gráfico de comparativo de vendas, lá eu explico tintim por tintim. E aí você vai vir aqui ó, dentro dessa opção, caixa de combinação, tá? Caixa de combinação, você clica aqui nessa opção, tá? Você vai clicar e arrastar e vai desenhar o botãozinho aqui. Mas, assim, minha consciência pesa. Eu vou acabar mostrando para vocês como que eu vou inserir aqui essa caixa de inserir controle. Você vai vir dentro dessa setinha, vai vir aqui ó, na opção mais comandos, e aqui dentro você vai escolher, já vai estar selecionado aqui, você vai escolher aqui dentro dessa opção aqui, todos os comandos. E logo abaixo, você vai procurar inserir controles, tá? Vai estar aqui embaixo na letra I. Está classificado por ordem alfabética, então é mais fácil de encontrar. Tá ok? Você vai procurar aqui inserir controles, achou, clique em adicionar, que ele vem para cá e clique em OK, tá bom? O meu já está adicionado, então nem vou criar ele aqui de novo, não. Mas olha só, criei esse botão. Agora eu preciso colocar uma lista aqui com todos os nomes dentro dele. Por quê? Eu quero selecionar o nome para poder puxar as minhas informações. E como que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui ó, nessa setinha, eu vou clicar com o botão direito em cima desse botão aqui, tá? Vem em formatar controle e aqui dentro do intervalo de entrada eu vou selecionar aqui todos os nomes, ok? No vínculo de célula eu vou clicar em cima dessa célula que tem o número 8 aqui. Ah, mas Leandro, está escrito o número 8, vocês vão entender por quê. Clico em OK aqui, beleza, agora está zerado. Mas se eu clicar aqui fora, certo? Tirar a seleção do botão. Clicar aqui no botão e escolher um nome, veja só que ele muda aqui todas as minhas informações. Então agora eu tenho controle total de todas as informações que eu estou selecionando, beleza? Ótimo.
Agora, o que falta para o nosso gráfico ficar prontinho aqui vai ser o quê? Deixa eu voltar aqui. Vai ser a gente inserir os botões aqui na minha lateral, igual está aqui, tá? Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar aqui, ó, vocês vão pressionar Ctrl, vai clicar no botão e depois no gráfico. E vão vir aqui, ó, na opção Formatar, que vai aparecer aqui em cima. Vem na opção Agrupar e escolhe Agrupar de novo, tá? Por quê? Porque assim, quando você movimentar o gráfico, você movimenta o botão também. Se você não fizer isso, seu botão vai ficar solto. E aí você não consegue manipular ele, tá? Outra coisa aqui também. Tá vendo aqui o tamanho aqui dessa informaçãozinha aqui? Pois é, eu vou ter que diminuir ela um pouco para poder conseguir espaço para colocar os botões, tá? Os botões aqui na minha lateral. Então eu diminuo um pouco o espaço aqui para poder colocar o botão aqui na lateral. Como que eu faço isso? Eu clico em qualquer parte aqui perto da barra, vai aparecer um quadrinho, eu diminuo o botão aqui, eu diminuo o espaço aqui para poder inserir os botões, tá? E agora, para a gente chegar aqui na nossa reta final, a gente vai inserir alguns botões aqui. Quais são eles? Esse daqui, ó, caixa de seleção. Vou clicar aqui na caixa de seleção, vou dar um clique aqui dentro, tá? E aqui dentro, eu vou clicar com o botão direito, vou editar o texto, vou apagar o que está escrito e vou digitar Jan de janeiro, tá ok? Posso até diminuir um pouco o campo aqui, que não vai fazer diferença nenhuma. E prontinho, tá aqui, ó, digitei Jan, tá tudo certinho. Vou clicar aqui com o botão direito, vou copiar esse botão e agora eu vou fazer um monte de copiazinha. 1, 2, 3, 4, 5, beleza? Todas essas copiazinhas aqui, ó, vou selecionar pressionando Ctrl, todas elas têm que vir nessa ordem aqui. E esse daqui, ele tem que vir separadinho aqui, ó. Tá ok? Vou arrastar ele aqui pro lado. Oh, meu Deus. Vamos lá, pressiono Ctrl e agora eu seleciono aqui pro lado. Beleza, tá aqui. Aí, o que eu vou renomear aqui? Vou colocar com o botão direito, certo? Editar texto, vou colocar FEV de fevereiro, tá? E vou fazer o mesmo com o resto. Pressiono Ctrl, posiciono aqui em cima, ótimo. Faço o mesmo com o outro, pressiono Ctrl, posiciono aqui em cima. O mesmo com a outra, pressiono Ctrl, posiciono. E a última aqui, pressiono Ctrl, posiciono. Tá torto, Leandro? Não tem problema. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão selecionar todos eles pressionando Ctrl, pressionei Ctrl, olha só. Vão vir aqui dentro do Formatar e vocês vão vir aqui na opção Alinhar. E para deixar eles todos na mesma linha, assim, na vertical, vocês vão clicar aqui em Alinhar à esquerda. E logo após, vão clicar aqui de novo, no Alinhar de novo, e vão colocar Distribuir na vertical. Que aí ele vai ficar alinhado certinho, tá? Agora falta a gente configurar aqui, certo? Para que esses botões aqui, eles me falem quais são os nomes que vão aparecer aqui, tá? Como que eu vou fazer essa configuração? Vocês vão clicar com o botão direito em cima do Jan, vão vir aqui ó, em Formatar Controle e vão clicar aqui, ó, tá vendo o vínculo da célula? Vocês vão clicar aqui dentro, setinha vermelha, tá vendo o Jan aqui em cima? Vocês vão colocar na célula vazia embaixo do valor dele, tá? E depois volta aqui na setinha vermelha, clique em OK. Faz a mesma coisa com todos, para fevereiro, ok? Clica aqui dentro, setinha vermelha, fevereiro, setinha vermelha, ok. Para março, que eu não editei aqui, vou editar, vou apagar isso aqui e colocar março. Aí eu vou clicar com o botão direito, faço a mesma coisa, formatar controle, vínculo da célula, clico em março, de novo aqui no vermelhinho, ok. Agora vamos editar aqui o abril, editar texto, vou apagar, vai ficar abril, clico aqui em cima, formatar controle, venho no vínculo da célula e venho aqui ó, em abril, setinha vermelha, ok. Venho em maio aqui, edito a mesma coisa, certo? Maio. Façam tudo isso daí, tá, gente? Porque vocês vão precisar. Aparentemente não acontece nada, mas quando a gente finalizar aqui, eu vou mostrar para vocês o que acontece e o que vai ser útil para a gente nessa opção. Junho. E agora, faço a mesma coisa para a gente ir para a reta final, tá? Beleza, show de bola, clique em OK. Bom, o que acontece? Se eu marcar qualquer um deles, olha o que aparece aqui. Verdadeiro, 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 verdadeiro. E se eu desmarcar, olha o que aparece. Falso, falso, falso. Tá vendo? E é isso aqui que vai fazer
o meu gráfico responder, a minha média responder ao que eu marcar aqui. Porque a gente já tem todas as outras informações respondendo aqui de acordo com o nome que eu escolho. E como que eu faço isso, então? Aqui dentro de média eu vou usar uma fórmula chamada média-si, tá? Como funciona essa fórmula média-si? Você vai digitar digamos ali, um parâmetro e o Excel tem que cumprir esse parâmetro para essa média ser calculada. Então, eu vou digitar igual média com acento si, abro parênteses. Abrir parênteses, ele vai perguntar qual que é o intervalo. O intervalo que ele está falando agora é em qual linha ou coluna que está o critério que você está procurando. Eu quero colocar o seguinte, que toda vez que ele encontrar verdadeiro, ele vai pegar esse valor e vai fazer a média dele, tá? Então, como que eu vou fazer aqui, ó? Intervalo. Eu vou selecionar aqui o intervalo onde está escrito verdadeiro. Toda a linha que está escrita verdadeiro. Vou dar um ponto e vírgula, ele vai me perguntar qual que é o critério. Aí eu vou digitar, entre aspas, verdadeiro. Posso clicar aqui na célula que está aparecendo aqui na frente? Não. Por quê? Se você desmarca a opção de janeiro, aqui passa a ser falso. E aí, a fórmula vai ler o que está escrito dentro da célula, e não se é a palavra verdadeiro, ok? Então, vou dar um ponto e vírgula aqui. E qual que é o intervalo da média? Eu vou selecionar todos esses valores aqui e fecho parênteses. Quando eu aperto Enter, olha só, eu tenho uma média aqui agora. Se eu desmarco ela ou marco qualquer outra aqui, olha só o que vai acontecer. Ele vai mudando os valores aqui e ao mesmo tempo vai alterando a minha barra. Tá ok? Então, é assim que funciona esses botões. E para deixar cada um com a cor, como que eu faço? Eu clico na barra, primeiro clico para selecionar o gráfico, olha só, clico para selecionar o gráfico, depois na barra para selecionar tudo de uma vez. E agora eu vou colocar minha formatação. Vou colocar ela na cor amarela, certo? Um amarelo mais escuro, sem contorno, com um efeito 3D aqui. E aqui embaixo, eu vou colocar somente aqui na média uma cor diferenciada. Eu vou colocar uma cor azul, tá ok? E assim, o fundo do gráfico eu vou colocar uma cor mais clarinha ainda, um cinzinho aqui, ó, cinza. Aqui não deu, vamos selecionar ele separado aqui. Um cinza, prontinho, tá aqui. Tá aqui o nosso gráfico. Eu agora posso fazer as alterações que eu quiser e desmarcar a média se eu precisar. Ah, eu quero, por exemplo, colocar os rótulos de dado. Como que você faz para isso? Você clica com o botão direito aqui em cima, clica de novo com o botão direito em cima das barras e vem na opção selecionar rótulo de dados. E aí eles vão aparecer aqui. Você só diminui o tamanho dele para os números não ficarem atrapalhando uns aos outros aqui. Ok? E agora falta a gente agrupar também esses botões aqui, ok? Com o restante do meu gráfico aqui. Pressiono Ctrl e agora eu vou agrupar ele dentro de formatar, alinhar e agrupar. Perdão, não é alinhar não, agrupar mesmo. Prontinho, tá aqui. Ok? Então todas as informações estão aqui do jeitinho que a gente precisa. Agora a gente tem que dar um jeito de sumir com essas tabelas aqui para o nosso gráfico ficar bonito, tá? Mas para isso eu preciso, primeiro, fazer duas coisas. Uma delas é a seguinte, botão direito em cima do gráfico, tamanho e propriedade. Você vai vir aqui ó, em propriedades aqui da forma, tá? Vai diminuir o tamanho aqui, vai colocar aqui ó, propriedades, tá vendo? Vocês vão marcar a opção mover ou dimensionar com células. Não mover ou dimensionar com células. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu aumentar o tamanho aqui da minha célula, não vai atrapalhar em nada o gráfico, porque ele costuma atrapalhar quando eu aumento ou diminuo o tamanho de alguma célula que está encostando no gráfico, certo? E aqui nesse caso aqui, o que eu vou precisar fazer também? Eu vou clicar aqui dentro para selecionar o gráfico todo e depois aqui dentro de novo para clicar com o botão direito e escolher formatar a área do gráfico, selecionar dados. Porque o selecionar dados, ele tem uma opção aqui que se chama células ocultas e vazias. Quando eu clico nessa opção, veja que ele me mostra aqui, ó, mostrar dados em linhas e colunas ocultas. Quando eu clico nisso daqui e clico em OK, agora, posso clicar em OK de novo, agora eu posso ocultar todas as informações que eu não quero. Por exemplo, essas daqui, porque eu não quero que elas apareçam enquanto eu exibo o meu gráfico. E o restante das informações que estão aqui, Leandro? Eu posso pegar simplesmente esse gráfico aqui, jogar aqui em cima, tá ok? Jogar ele aqui em cima, aumentar um pouco o tamanho e prontinho. Ah, detalhe, a gente não agrupou aqui direito ainda não, tá? Vou voltar aqui. Ah, não foi que não agrupou. Tá vendo que eu dei 2 cliques aqui, aí tem 2 bordas selecionadas? Pois é por isso. Eu tenho que clicar fora do gráfico para depois clicar e arrastar
e ele não sumir com os meus botões. E aí eu aumento o tamanho aqui um pouco e fica tudo certinho. E agora, para preencher o resto da planilha aqui, eu seleciono a planilha inteira e coloco um cinza para poder combinar com a minha planilha. Tiro a borda dela também, se eu quiser, que é aqui dentro de formatar. Venho em contorno, tá? Venho aqui em contorno da forma e coloco transparente, ok? Bom, o vídeo ficou um pouquinho mais extenso, mas eu tenho certeza que vai ser muito útil para você a utilização desses gráficos aqui, tá? Qualquer dúvida que você tiver, me procura, me chama aqui que eu vou ter o maior prazer em te responder, beleza? Então é isso aí, aguardo você nas próximas aulas e até lá!